lá. Gastronomia é o que vamos conversar. Receitas, truques, dicas pra você. No Conversa de Cozinha vem aprender. Do mercado aos temperos, tudo a saber. Com a gente você vai se surpreender. Conversa de Cozinha, o sabor tá no ar. Culinária, negócios vem se atualizar. Vem ouvir, se deliciar. No Conversa de Cozinha, só aproveitar. Do chefe ao empreendedor, tudo sobre... Olá! Estamos começando mais um episódio do nosso Conversa de Cozinha. E hoje, numa chiqueza, numa elegância, meu Deus do céu, tô me sentindo assim, muito importante. Porque eu estou ao lado, não só dessa mulher, mas de uma outra mulher, que, olha, ela é sommelier, Meliere, que eu pronunciar certinho. Ela é juíza, ela é qualificadora de vinho, internacional, tá? Olha o patamar que a gente tá. Essa mulher, além de tudo, está concorrendo como melhor sommelier dos sabores da cidade. Então, se você está assistindo esse podcast, já entra lá para poder votar e vote nela, por favor. Nossa convidada de hoje é a Ilka Salatielli. Acho tão chique teu sobrenome. achei de uma chiqueza, porque ela já vem assim, além do internacional, ela tem um nome que pesa, entendeu? Tô encantada. Seja muito bem-vinda, Obrigada. ao nosso Conversa de Cozinha. Eu tô realizada, né? Porque eu consegui trazê-la. Verdade, indicação da Nayara, viu? Foi. Nem sou difícil assim. Mas que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo. Eu sou super feliz pelo convite, primeiramente. E tenho acompanhado o trabalho de vocês, né? Quanto que é bacana para mim tornar acessível essas informações, sabe? Com o tipo de profissionais que vocês vêm realmente chamando, colocar. Então, assim, muitas vezes existe um místico entre essas profissões. O próprio chefe de cozinha ou como sommelier, todo mundo acha que vivemos de uma profissão de glamour, onde isso não é verdade. Temos nossos momentos de felicidades maravilhosos, óbvio, mas como qualquer uma outra profissão, também enfrentamos obstáculos e desafios também. Ai, nossa, é isso, sabe? E a ideia é muito essa, é a gente trazer pessoas aqui pra mostrar a realidade da profissão, sabe? A gastronomia, ela tem muitas camadas, ela tem muitas possibilidades, muitas áreas de atuação, mas que existe, assim, esses momentos pontuais de glamour quando você vê uma pessoa lá sendo convidada para ser chefe de uma marca ou para reproduzir uma receita, para um determinado produto em si, divulgação de alguma coisa, mas que realmente tem esse status. Por exemplo, o vinho, ele ainda está num status, eu acho, um pouco mais, talvez, distante da grande maioria nesse sentido, porque as pessoas acham que consumir vinho é uma coisa cara, e que não sabe também, como escolher, como que eu faço, que tipo de vinho, como é que eu vou saber se eu vou gostar desse vinho, porque tem vinhos de preços, assim, você compra de R$20, mas também você compra vinhos de... Exato. Caríssimos. O vinho como alimento, né? Infelizmente, a gente ainda vive uma cultura estatuária, né? Essa cultura estatuária é uma cultura também tradicional, mas... nos demais países, como já se tem muito tempo dessa cultura, se vê o vinho como alimento, se vê o vinho numa cesta básica, se vê o vinho dentro do que você recebe, salarial, você tem ali um valorzinho X que é destinado a compor o seu alimento. Na França, são 2 horas de almoço, como se fosse a CLT de lá, para que você tenha realmente direito a consumir até uma garrafa de vinho e voltar a trabalhar. Você vê o que é o choque de cultura. Nós estamos ainda nascendo. O Brasil está nascendo ainda nessa cultura. Hoje as pessoas não se permitem sequer, muitas vezes, tomar uma taça de vinho. Vai a um restaurante no seu horário de trabalho, mas não se permitem, muitas vezes, tomar uma taça de vinho, porque acha que se voltar, vai voltar embriagada. Existe essa cultura de que álcool é apenas para se embriagar, né? E não necessariamente o vinho, porque tem álcool sim, não pode ser consumido com consciência e partindo do princípio de fazer bem dentro da sua dieta, ou seja, sem excessos. A melhor forma ainda de consumir como alimento.
E a gente sabe que, cientificamente falando, o vinho, ele traz muitos benefícios para nossa saúde. Ele faz bem, inclusive, você tomar uma taça de vinho todos os dias. Exato. E isso é quase que... Existe alguns estereótipos que falam, mas o tamanho da taça, isso você vê muito bastante na internet, é grande e tudo. Bom, isso é calculado de acordo com a sua massa, tá? De acordo com a sua massa corpórea, é que pode-se dizer que você pode tomar 150 ml por dia, 120 ml. Quando eu falo isso na questão do vinho ser inserido como um alimento de saúde, tá? E não, vou tomar meia garrafa, uma garrafa. Isso é entretenimento. Isso não é mais dieta. Pode ser os dois? Pode. Será que você nunca vai poder se divertir e tomar um pouco mais? Claro, a vida precisa de algo para nos dar graça. E o vinho nos faz essa graça, né? Sim, com certeza. Me diz uma coisa, como foi que você descobriu que você queria ser sommelier? Como é que o vinho entrou na sua vida? O vinho entrou na minha vida porque antes eu era coreógrafa e bailarina. Meu Deus! E eu viajava o país e fora também para festivais nacionais e internacionais. Nos festivais internacionais, quando se fala de cultura folclórica, ou que no Brasil a gente chama de cultura popular, né? Isso está interligado. Costumes, né? Hábitos, como você come, como você bebe, como você... Instrumentos musicais, a dança, então, realmente é o melhor legado que a cultura folclórica carrega. Então, eu vim conhecer o vinho nessa questão mais natural. De estar numa feira, de conhecer um produtor, alguém de algum país, a gastronomia de vários países presente, o vinho de vários países presentes. Então, de uma forma muito natural. Eu não conheci o vinho pelo rótulo. Eu não conheci o vinho pelo preço. E sim pelo valor humano que tinha de um povoado, de uma família, desenvolver esse produto, cultivar esse produto e o amor da entrega de uma garrafa. Não era apenas um líquido com álcool. Então, uma garrafa, para mim, ele é um verdadeiro baú ou uma coxa de retalhos. Tem muitas informações ali que circundam. Tem muitos valores humanos que se envolvem, né? Então, quando a gente pensa que é apenas um líquido, apenas você está ajudando a uma cadeia. Você está ajudando a um saber, que a gente chama em francês savoir-faire, né? Repassar de geração em geração. E isso é uma das coisas que até hoje eu falo e mostro para vocês, ainda me arrepia. Porque isso é natural, sabe? Isso é coerente. Faz com que você crie a curiosidade em perguntar, em estar presente, em degustar de maneira natural. E quando a gente participava desses festivais, sempre tinha o vinho de uma região ou de um país e alguém também oferecia com o alimento do seu país. Isso, diga-se de passagem, eu não tomava 0 álcool. Meu Deus. Mas você experimentava quando te ofereciam? E experimentava um tiquinho. Eu experimentava mais para entender a composição da história. Que eu acho que já é uma mentalidade que muita gente não tem, né? Inicialmente é uma forma diferente de enxergar aquilo que está acontecendo, vivendo, a situação que você está vivendo. A história que está por trás, né? Está por trás. Ter essa curiosidade, eu acho isso muito Na massa. realidade, eu fazia também pesquisa, né? Como era do folclore, minha especialização é arte, educação e cultura popular. Então, tudo estava interligado. E, em determinado momento, eu senti uma dificuldade de circulação nas pernas e procurei um angiologista. Era já um senhor de idade e ele perguntou se eu tomava alguma bebida alcoólica e no momento eu falei não. Aí ele disse, não, de repente eu poderia te indicar, mas deixa pra lá. Aí eu falei, não, por favor, volte, me explique. Aí ele disse, talvez se você começasse a tomar uma taça de vinho seco fino, lembra como se fosse hoje essas palavras, uma taça de vinho seco fino. Ou meia taça no almoço, meia taça no seu jantar. Vamos fazer uma experiência de 3 meses? Aí eu disse, vamos.
Só que essa experiência foi a experiência que foi o pulo do gato. Eu comecei de novo, a procurar fundamento histórico, científico, se aquilo realmente me ajudava ou não. E eu fui procurar saber, gostei, né? No começo, algo que era seco, diferente, e eu entendia, lia e já tinha internet, aquela coisa. Procurava e as pessoas faziam um horror com o alimento que era seco, mas eu era dos chás. E chá sem açúcar a vida toda. Então, não foi difícil Adaptar, avançar o paladar na questão do vinho seco, né? Que eu acho que é o mais difícil, né? Não foi difícil por conta que eu já consumia Não, mas alimentos sem açúcar. eu digo assim, naturalmente para as pessoas consumirem o vinho isso. seco é um pouco mais difícil, É mais né? difícil, né? O açúcar, ele é quase que uma peste na sociedade, vício, né? É um vício, é mais um tipo de droga também, óbvio, né? Hoje o que não se transforma quase numa droga na vida da gente. Mas ele consegue fazer o absurdo que é, com o tempo, você te mascara o teu paladar e o teu olfato. Não só o paladar, mas o olfato também você passa a também ser mascarado. Retirando o açúcar aos poucos, você consegue perceber muito melhor o que são realmente os sabores e o que são os aromas também. Ao café. Não, eu não vou mentir, tá? Eu tomo café com açúcar, mas eu não é tanto açúcar assim. Eu não sou a pessoa do açúcar exagerado, não. Chá, eu só bebo sem açúcar. Não tomo chá com açúcar de forma alguma. Mas eu ainda sinto que ainda preciso evoluir um pouco mais nesse ponto aí. A Nayara já tá naquele nível da psicopatia, que ela só bebe água com gás e café sem açúcar. Não, e ela chega lá em casa, aí, você quer café? Ela quer, mas o só doce for sem açúcar. Ela, ou não faz isso comigo não, por favor. Eu tenho muito... Como eu trabalho com muita gente, tem que ser muito criativa, em primeiro lugar, que é uma coisa que parte do sommelier, para mim, é o respeito, sabe? Porque tudo isso a gente sabe que não se transforma de um dia para o outro. Sim. O paladar, ele consegue ir evoluindo e é um caminho sem volta. Mas, até que aquela pessoa, se ela for, de certa forma, constrangida pelo paladar dela, eu estou fazendo com que minha relação com ela não vá à frente. Aprende. Mas eu tô falando pela saúde. Ei, aprende. A relação não vai à frente. É como alguém chegar no restaurante e dizer assim, você tem um vinho suave? Ah, mas você não Então, vai tomar pergunta isso. primeira que eu faço é, suave como? Suave na delicadeza de descer? Ou suave na textura? Ou suave na doçura? Pronto. O cliente vai conseguir me repassar como ele se expressa. Essa profissão é uma profissão que a gente precisa, sim, ter muita percepção, fazer essa anamnese rápida, porque você não pode demorar numa mesa, você está ali roubando os momentos de lazer e de entretenimento. Você precisa participar, saber a hora que você tem que Entrar e sair, né? Mas sem ter que ficar, não é uma aula, não tem uma ele tá ali, mas apenas 3, 4 perguntinhas básicas vai fazer com que você se torne cada vez mais assertiva. Em primeiro lugar, respeite o gosto do seu cliente. Isso é o mais importante. Porque se você tenta colocar algo que para ele reservou aquele momento para que seja bom e para que seja prazeroso e que ele não necessariamente está ali para pensar na bebida, e sim para conversar, você não tem que se intrometer de tal forma, né? Você tem que respeitar. Assim como, a mesma forma como o açúcar, é a temperatura do vinho. A temperatura acaba que muita gente quer a temperatura mais gelada, ou seja, de uma cultura cervejeira. E, de novo, você parte do princípio que você precisa respeitar. Porque então vai dizer que você não serviu certo. São informações. Então, num salão, não é para que eu precise que o meu cliente, se ele já for um apreciador, dominar as regras, você vai perceber quando você conversar com ele. Às vezes ele até é apreciador, mas também tem essa distância ainda na questão das temperaturas, ainda de alguns conhecimentos. Mas não precisa ter. Quem tem que deter desses conhecimentos realmente é o sommelier. E fazer a sugestão que melhor acalhe naquele momento. Entendi. Então, por exemplo, quando você está trabalhando no restaurante, chega um cliente para fazer um pedido,
primeiro momento ele vai olhar o cardápio, vai escolher o prato dele. Aí quando ele pede a sugestão, geralmente ele vai pedir uma que vai combinar com a comida que ele tá pedindo? Ou ele geralmente pede uma dica, assim, pra você? Nem sempre. Na maioria das vezes, ele diz assim, são 2 perguntas básicas, né? O que ele gostaria de beber e o que ele gostaria de comer. E, às vezes, isso pode fazer diferença. Porque ele diz assim, eu quero tomar um vinho tinto. Ok. Mas não necessariamente vai combinar tanto com o tipo de proteína que ele pediu, o tipo de molho que ele pediu. Mas, partes do princípio, também em um bom serviço, é quando você pode chegar e pode dizer assim, o senhor gostaria de beber harmonizando ou você só apenas vai beber casualmente? Pronto. É simples, mas você mata essa charada. Não, eu vim para ter uma experiência, eu gostaria de harmonizar. Ok, o sommelier tem que estar pronto para poder fazer aquela indicação dentro do menu para harmonizar. Mas quando ele disse casual, ele disse, não me interesso com a harmonização. Eu quero tomar um vinho tinto, barricado, com um peixe. Entendo que não tem problema. Não tem. Ele paga a conta para ele sentir o prazer dele. Eu não tenho o direito de interferir na sua experiência gastronômica. Eu apenas tenho o direito de sugerir de forma correta. Eu devia ter trazido um caderninho. A Nayara nem pisca, ela não tá nem respirando, prestando atenção no que você tá falando. Gente. Vai ficar tudo gravado, você vai poder assistir um milhão de milhões de vezes. vezes. Hoje, a Yuka trouxe esse vinho aqui pra gente. E aí foi legal, porque antes da gente não tava gravando, né? E aí ela abriu o vinho, colocou nas taças. E ela fez a gente viver essa experiência, né? De girar a taça para liberar os aromas, a gente sentir o cheiro do vinho e tentar identificar o que vinha pra gente, né? E é engraçado que... eu lembro quando eu provei, eu senti um pouco mais de acidez, porque veio mais pra mim. E aí eu falei no final, tipo um retrogosto, que eu estava sentindo um pouco de... Me lembrou azeitona, aquele salgadinho da azeitona quando você come, que eu amo azeitona. E aí ela veio me explicar que a parte geográfica também influencia muito. E a gente começa a pensar assim, nossa, não é simplesmente só uma garrafa de vinho, né? Tipo assim, tá aqui. Mas tem... onde ela foi, a uva que foi utilizada, onde ela foi plantada, como é o solo daquele lugar, o vento, o que tem de próximo. Esse aqui é um vinho chileno, você me explicou, da parte central, que tem a influência do Pacífico e da Cordilheira dos Andes. Então, ele vai, eu vi que eu aprendi, ele vai ter essa referência porque o vento também traz algumas coisas que podem agregar como ingrediente para ele. Maresia, exato. E aí você sente... E é muito isso. Cada paladar também tem essa questão única. Então, às vezes, a gente até consegue identificar algum sabor em comum ou um cheiro em comum. Mas cada um vai ter uma percepção diferente quando tá provando. Exato. A memória cognitiva é algo que... eu sempre falo até em alguns lugares. Deixa eu me lembrar aqui quem era. Não era São Tomás, não. Já para o nome do santo. Ele falava sobre a questão dos sentidos. Você só pode criar algum tipo de memória se você tiver contato com algo que passe por um dos seus 5 sentidos. Que legal. Se você não passar, você não consegue captar. Ele vira o inimaginável. Ele pode te falar uma coisa, você dá uma referência de uma fruta. Aí você vê o volume da fruta, textura da fruta, se tem caroço, se não tem caroço, se é uma planta de árvore, se é uma planta de raiz, né, de chão da terra. Então, tudo isso você começa a imaginar a partir dos seus sentidos. Então, a partir disso, muita gente fala, né, que não necessariamente eu não concordo, quando que a gente fala que é muito subjetivo fazer uma descrição do vinho. Tipo, só lendo o rótulo dele, você fala. É quando você esse vinho lembra isso, lembra maçã, lembra pera, lembra morango, framboesa. Para mim isso não é subjetivo, isso é ciência. E quando se estuda ciência, tem que se estudar química. Então, reações e cadeias. As cadeias químicas, no fator que a gente estudou um pouquinho de tabela periódica.
né? Sim. Então, não estava ali à toa, como a matemática também não estava à toa. Então, cada cadeia periódica de qual família é, se vai ser dos teóis, se vai ser dos terpanos, e cada família dessa, aí você vai saber que substâncias de cada cadeia dessa tem características a quais filtro A, B, C, D, Reagem. tá? Reagem. E aí você vai começar a entender o que é a similaridade de filtro. Não é subjetivo. E Tá. vamos pegar a tabela periódica para começar a Vamos. estudar, senhora? Aí, Vamos? claro que você consegue sim fazer algumas associações, né? E aí o que eu digo é, você vai usar a sua memória naquilo que você tinha. Alguns hoje, por exemplo, Sauvignons Blancs do Chile, ele já traz algo diferente do que nos foi apresentado há muito tempo aqui atrás, ou de vinhos de um custo realmente mais barato, inferior. Antigamente a gente via muita influência do maracujá. Nos vinhos. Nos vinhos, nos Sauvignons Blancs, do Chile. A gente dizia que era praticamente um sucão de maracujá. Isso vem mudando, os terroirs, o estilo de vinificação, né, principalmente. O período de você realmente conseguir colher. Então, quando a gente fala de terroir, de tudo que você falou, que você estava descrevendo um pouco o que era terroir, também tem a ver com a mão humana, né? Então, além do que é natureza, clima e humano, tá tudo envolvido, tudo junto. Então, a gente passou a ter... hoje, eu sinto algo que nos remete muito a uma fruta de caroço pequena, que está na nossa praia, sempre passa alguém vendendo. Que fruta é essa? Na cordinha, vendendo Pitomba? pitomba. Então, alguns hoje remetem à fruta de caroço. Aí você começa. Aí, de novo, vamos fazer. Ai, será que tem pitomba lá no Chile? De novo, eu estou falando de cadeias, sabe? Então, é por isso que a gente chega e, de repente, eu estou em um outro país, cito frutas que tem em outro país e que não tem no nosso país. Ou vice-versa, né? Quer deixar o gringo de olho em pé? É quando você começa a citar as coisas do teu lugar e que eles não têm base, porque não tem consumo disso, não tem conhecimento, não tem memória sobre isso. Rapidinho vocês consertam, né? Quando recebo muitas vezes embaixador, enólogo aqui, quando eu trabalhava em restaurante e que trabalhava com insumos muito cearenses, então sempre tinha a oportunidade de oferecer a experiência o vice-versa, né? E aí, vamos lá, a pessoa conhecia castanha, em todo lugar vai ter castanha, a gente exporta castanha o tempo todo, mas o caju, nem todo mundo conhece. E então, E tem um sabor totalmente diferente, né? Você tem uma experiência, você conhece que a banana praticamente em todo lugar vai ter. Mas quando diz assim, e o caju? Você já teve a experiência com o caju? A pessoa não tinha experiência com o caju. As nossas frutas de caroço, tropicais, as pessoas também não conhecem. No máximo, tomam um suco de hotel do seu café da manhã. Então, fazer esse intercâmbio, as pessoas entenderem isso, também faz muita diferença. E aí teve um momento que eu perguntei, mas eu não deixei ela responder, porque eu falei, não, isso tem que ser respondido ao vivo. Eu perguntei assim, você harmonizaria esse vinho aqui com o quê? O que foi que você me respondeu? Começou a me responder e eu não deixei. Comecei a responder para ela que, dentro, os rosés, por ter uma ótima acidez, né, ele vai desde, eu não quero ser tão genérica, mas desde um fruto do mar, um crudo, um ceviche, um camarão, um peixe, uma lula. Mas a gente sempre fala nisso como panorama praticamente internacional. E o que é mais interessante dentro da gastronomia e da enogastronomia é quando você consegue puxar essa sardinha para aquilo que você tem de regional. Eu disse, esse vinho, você pode harmonizar ele, tá, com cuscuz e um queijo coalho tostadinho, criando aquela crosta. Imagina que eu tenho diferentes texturas. No queijo, eu tenho o quê? Acidez também, tem uma parte lática também dele. Então, esse rosé, ele entra harmonizando. Ele não vou fazer praticamente por contraste, né? Mas você consegue entender que a acidez, a estrutura desse vinho, ele consegue conviver com o queijo coalho e com o milho. Que vai ser o milho vai ser o insumo em outros países para fazer
deveras outras receitas. Mas a gente traz para uma coisa que é típica. Aí imagina que a gente sempre só pensa em uma mimosa de café da manhã. Porque você vai lá e vai colocar um tipo C e vai colocar um suco de laranja, tá? Mas se eu vou fazer um brunch, eu posso usar o rosé. E no brunch de um cearense, cuscuz não vai faltar. Queijo coalho não vai faltar. Não vai ficar legal com ovo, porque o ovo é difícil de se harmonizar, tá? Por causa da quantidade de enxofre que o ovo tem. Mas com cuscuz, sim. Coisa simples. Vamos ter azeite, não precisa ser tão tostadinha, porque ela vai sobressair aquela tostadinha. Mas vamos comer uma piaba, tá? Adoro. Vamos comer uma piaba, vamos comer um atum, tá? Atum a gente já fala, já não é uma coisa tão nossa, embora nós temos peixe aqui na nossa costa. Mas assim, se você for pegar um panorama da maioria dos restaurantes, atum nem é um peixe que vai estar presente, sei lá, em 90, vai estar em menos do que isso. A grande maioria dos peixes que a gente realmente encontra em restaurante é o quê? Pescada branca, pescada amarela, sirigado, salmão, robalo, Mas assim, é uma variedade um pouco limitada e é sempre carne branquinha. O salmão é o único que vai diferenciar pelo tom o sabor e o tom, né? O atum não, ele já tem uma cor mais escura, ele já tem um sabor mais específico dele também. E é um peixe que tem uma quantidade de nutriente que é muito importante pra gente também. E por que eu estou falando disso especificamente desse rosé? Esse rosé, ele é um blend. Ele é um blend de Grenache e de Mourvèdre. Então, são uvas, a Mourvèdre, ela tem mais estrutura. Então, ela consegue abraçar um pouco mais um prato que tenha mais estrutura. Muitas vezes, as pessoas desistem de um rosé, achando que é um vinho que não tem tanto corpo ou que é um vinho muito feminino. É um vinho que sua proposta, sim, na maioria das vezes, é para ser leve e refrescante. É leveza mesmo. E quantos pratos leves ou quantos pratos na cozinha Thai, chinesa, japonesa, a gente vai ter para que a gente possa harmonizar? Então, isso é muito, muito fácil e muito bacana. E assim, dentro do nosso panorama também. Você imaginou esse vinho que vocês provaram com um pirão de peixe? Entendeu? Consigo passar vários. E isso quando eu falo, não falo sem propriedade de degustar, né? Devido a ter passado por restaurante, a gente tinha condição de fazer esse laboratório. Que é importante, né? Degustar os pratos que iam ser lançados na sazonalidade. E ver com vinho A ou ver com vinho B. E isso era o interessante, era a riqueza maior desse trabalho. Porque falta ainda um pouco mais de propriedade, porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática. E às vezes nem todos os elementos de um prato vão gerar uma harmonização ideal ou perfeita. Pode ter, sim, um item dentro de um prato que ele não consiga. Por isso que o conhecer, né, o prato, a técnica, a receita, vai diferenciar. Eu lembro de um prato super complexo, que ele tinha um tucupi. Tem um sabor muito forte e muito marcante. Ele tinha o palmito em 2 texturas, inclusive numa farofa e um vinagrete. E tinha o tucupi e tinha o peixe. E quando esse prato estava lançado, acho que não sei se eu estava de férias, se eu não me engano, e eu não degustei na degustação inicial. Então, depois, quando eu cheguei, eu fui degustar o prato. E foi com um moscato giallo, na época. O moscato giallo é quase que um coringa, acidez muito bom, vinho fácil de entrada. E eu resolvi pegar um moscato giallo para testar. Porém, quando eu peguei a primeira garfada, que foi o tucupi, sabe, você já conhece o sabor do vinho e você conhece o sabor do tucupi. Na hora que eu cruzei, não deu certo. Com a farofa perfeito, com o peixe perfeito, com o vinagrete perfeito. Mas com entenda, o tucupi, não. Apenas um elemento do prato não ficou. Mas e aí? Se você, sozinho, se você juntar tudo, um pouco de elemento de cada garfada, você consegue passar, maneirar. Mas se você for, primeiro a sua garfada foi, era como se quebrasse um pouco a sua experiência.
Então, até isso, precisa conhecimento de causa para você sugerir como iniciar a sua experiência gastronômica. Tipo, não começa pelo tucupi, começa por isso aqui. Nesse caso, se você você- pode sugerir Exato. ao cliente, né? Sugiro que você inicie, pode ou fazer um apanhado do garfo de todo o prato, ou que você comece por aqui. Aí, tranquilo, porque ele já começou a tomar o vinho antes de tomar o tucupi. Então, sabe que o vinho não vai aparecer problema com isso. Não é que você estava tomando um vinho, de repente, com o prato, esse vinho ficou ruim. Não. Aí, você tem que estar pronto, hoje mesmo estava conversando, tem que estar pronto para poder explicar para o cliente que é uma reação química. E como é. Em menos de um minuto, você precisa explicar isso. E se Você tem que fazer pensar entender. bem rápido, né? Tem que pensar rápido. Gente, um dia eu chego lá. Chega sim, poxa. E assim, é uma profissão que... É uma profissão que no Brasil ela é mais... Não é tão... Regulamentada é recente, desde 2011. Olha como vocês são regulamentados. Porque a galera da cozinha não é não, tá? Mas o que acontece na maioria das vezes? Muitos sommeliers, eles trabalham sem... Na sua carteira não está assinado como sommelier. Ou você está assinado como consultor, como garçom, como gerente, como maître, mas pouquíssimas vezes como sommelier. Até porque, como toda categoria, vai ter as diferenças de pisos salariais também por estado no Brasil, né? Fortaleza não vai estar lá à frente. E por que essa diferença, né, também? Bom, como garçom, no fixo, ele vai poder ganhar um pouco menos do que o sommelier. Mas as comissões que ele vai conseguir tirar Mais alto. vai ser mais alta. Aí isso faz esse entrave aí com o empresarial. Deixa eu te fazer uma pergunta que me veio aqui agora. Vocês estão na mesma classificação de sommelier? Sim. Mesmo assim. Mesmo nível, né? Nível 3, é? Não. Não, Sommelier nível você 3, conclui, você conclui. Você conclui, A tá. escola, né? Nós somos a mesma A escola. mesma escola. E juíza. Só que você é Isso. qualificadora de vinho. Sim. Como funciona essa parte de se tornar qualificadora? Vamos lá. É quando você não vai pagar gato por lebre. Isso é muito importante. Quando se torna sommelier de um lugar, principalmente de restaurante, a gente usa muito um termo, às vezes, assim, é como se fosse quase que a carniça e tem um monte de urubu atrás de você. Que exemplo. Entende? Entendi. É chocante dessa forma. É chocante. Porque Mas é todo importante mundo- mostrar a realidade do mercado. Por quê? Porque todo mundo quer colocar o vinho na tua carta. Entende? Só que nesse momento de você ter essa parte qualificadora, você vai entender se realmente esse vinho, se você tem público para esse vinho, se o valor está condizente com o mercado. E você vai avaliar. Esse vinho vale tanto? Realmente é para valer tanto? Não. Entenda que a gente vai conhecer história, vai conhecer estilo de vinificação, para que a gente tenha parâmetros, para na hora de julgar um vinho, esse vinho é 100% equilibrado. Não. Esse vinho está vindo com uma safra onde o tanino está muito verde. Não. Esse vinho tem um defeito. O lote dele está desequilibrado, o álcool. Esse vinho está com bochonê. Você reprova o vinho. Aí o cara chega com outra garrafinha, diz, mas eu vou trazer outra garrafa para você provar de outra garrafa para saber se vai ter o mesmo defeito ou não. E uma das coisas que a gente, no sommelier, a gente é muito literal, muito bonito. Para o juiz, a gente é imparcial. E isso você precisa ser quando você está adquirindo um bem para a sua adega. Um bem para o público que você vai oferecer. Características, tipicidade de terroir, é isso que tem nesse vinho? Não, está faltando tipicidade. É justo eu colocar uma carta e eu colocar um vinho apenas porque é mais barato, mas não entrega tipicidade? É justo eu colocar um vinho na minha carta que não conversa com os pratos do lugar? Vinho por vinho. Então, a gente precisa dos dois. A gente precisa de uma curadoria
né? E entender o que é o ciclo de sazonalidade de lugar. Quanto tempo muda o cardápio? Troca esse menu. Quanto de vinho eu vou pedir? Então, tudo isso envolve a gestão. Então, essa parte da sommelierie, ela vai envolver vários eixos. Desde trabalhar em importadora, trabalhar com degustação, trabalhar na parte do supermercado na promoção, trabalhar no salão, trabalhar no serviço de bordo de avião, trabalhar no serviço de um navio, trabalhar fazendo a curadoria para autoridades, né? Que vinhos vai se utilizar naquele evento para receber aquela pessoa daquele país. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado. E é nisso que vai envolvendo, criando várias ramificações, né? E expertises. Então, tem sommelier que vai conseguir se familiarizar com uma expertise e com outra não. Vai ter o sommelier que ele vai ser vendedor, mais vendedor. Não é que todos não sejam, que acabamos sendo. Mas imagine que ele vai estar ali também, além da venda, né? Vai ser o responsável pelo serviço, pela temperatura, de como está, de como serve, pela garantia de que o produto vai chegar na mesa sem estar estragado. Mesmo sabendo que a gente traz um produto vivo e que ele tem tempo para viver e tempo para morrer. Eu digo que o vinho é uma das coisas que mais se aproxima do ser humano. Nossa, tu tá me apresentando o vinho de uma forma que eu juro. Tá vendo? Eu nunca vi na minha vida. Gente, tá tipo sendo. Tá sendo uma aula. Porque assim, sou formada em gastronomia. Falei pra vocês já. O pouco que eu sei foi o que eu aprendi na faculdade. Passei um semestre estudando. A Ná já foi se dedicar mais, já foi se especializar, foi entender como funciona. Mas é uma coisa que eu mesmo sendo formada, eu tenho algumas dificuldades. Às vezes eu vou no mercado, tipo, tá, eu entendi como é que eu olho um rótulo. Mas eu nunca tinha visto o vinho dessa forma. Por exemplo, eu sei que se não armazenar corretamente, ele pode avinagrar, ele vai estragar, eu vou perder aquele produto. Então, o armazenamento é importante. O lugar onde eu vou colocar, não só a temperatura, se vai incidir umidade, ventilação, iluminação, tudo isso vai impactar. Tem a garrafa transparente, se ela recebe um volume de luz, ela vai alterar também a coloração. Eu sei que tem essas reações ainda vai ficar químicas. com sabor de defeito de luz. Tem gosto? Sério? Luz tem gosto? Tem gosto. Você teria que provar para poder realmente memorizar o que é esse defeito de Saber luz. por que tá assim, né? Mas assim, de fato, você tá apresentando o vinho de um jeito assim. A gente vê a paixão quando você fala sobre porque você sente a pessoa empolgada em falar daquilo. E assim, gente. Por isso que eu disse pra você, você não estudou o Não vinho. estudei o vinho. Eu pincelei muito superficial mesmo. A paixão é algo assim, acho que em toda profissão. Eu sou muito feliz com o meu trabalho. E sou mais feliz ainda por ter tido pais que me deixaram seguir o que eu queria. Para mim, essa liberdade, ela foi assim crucial na minha vida. Poder fazer a minha escolha. Nunca viver uma escória de outra pessoa. Eu vim do interior do estado do Ceará, numa cidadezinha de menos de 10 mil habitantes, chamada São João do Jaguaribe. E que, por tudo, eu poderia não ter desistido de estudar, mas não. Eu sempre fui apaixonada por estudar. Eu sempre dizia assim, gente, não tem coisa mais linda para mim do que pesquisador. Ser pago para estar fazendo uma pesquisa, ser pago para estar descobrindo. Para mim é uma profissão linda, que eu muito respeito e amo. Porque é desafiador, é trabalhador, mas é uma coisa que te dá prazer também. Então, talvez hoje eu ainda não consegui adquirir maturidade o suficiente para separar o hobby do trabalho. Porque é o prazer que me dá. Eu sempre fiz dança, sempre fiz arte, sabe? Quando eu fui trabalhar, realmente, eu resolvi trabalhar não mais só depois coreografando ou dançando. Eu fui trabalhar com uma primeira empresa para desenvolver projetos culturais.
artísticos e culturais. Fui desenvolver projeto, fui pesquisar sobre o projeto, fui fazer pesquisas sobre essa cultura, que é a cultura junina, dentro do estado do Ceará e fora. Então, isso é muito gratificante, porque, assim, tu tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, também não tem condição. Por quê? De 10 pessoas que você atende, se prepara que quase 30% são clientes que têm uma dificuldade maior de se expressar, ou de próprio temperamento, ou de termômetro, e você precisa ter jogo de cintura para desarmá-lo, e não só desarmá-lo, conseguir com que ele torne aquele humor dele, o mau humor dele, e que ele saia dali satisfeito, muitas vezes não se rendendo até metade do jogo, mas ao final entendendo e agradecendo. Isso é uma das melhores coisas. Porque o sommelier que vai trabalhar no salão, ele vai ser chamado também, não só o garçom, muitas vezes, porque as pessoas não fazem diferença. É muito interessante a leitura de um convidado. O convidado, se você está naquele recinto, ele não consegue necessariamente diferenciá-lo. As funções, para ele, todos são tão quão responsáveis por tudo. Ou chame o gerente, ou isso. Só quero que resolva. E você tem que ter resoluções. Tem que ter resoluções. Porque eu acho que todo mundo sai de casa para ser bem atendido. E quem está para atender, entende, no meu ponto de vista sempre foi assim, e sempre treinei as pessoas para isso, é que as pessoas precisam ser bem acolhidas. Eu acho que o acolhimento é a primeira coisa da hospitalidade. É a dificuldade, é entender se você é um alérgico ou não. E hoje, trazendo para o mundo do vinho, quantas pessoas não chegam dizendo, eu tenho uma alergia à lactose. Eu posso tomar um vinho, nesse vinho, você tem que entender da rotulagem, você tem que estudar o produtor. E mais do que isso, você tem que conseguir, em menos de 1 minuto ou 1 minuto, explicar para ele que, quanto à questão da lactose, ele não irá encontrar problema no vinho por conta da lactose. O glúten também não. O glúten também não. A questão da lactose, eu mesma fiz essa pergunta para o professor na época, e eu não entendi bem a explicação dele, depois eu perguntei para o Marco, porque tem uma marca aí, de vinhos que tem escrito atrás, da lactose. Isso. Pelo menos a única que eu vi. Ela conseguiu ser transparente. Isso. Tá? Mas não é que nos outros não tenham. Hoje, a questão não só mais a lactose, mas às vezes pode se utilizar hoje a proteína vegetal para fazer um processo que a gente chama de para dar brilho, para clarear, na realidade, o vinho. O vinho branco, ele não é límpido do jeito que você vê quando ele está ainda no processo de vinificação, tá? Então, ele precisa passar por esse processo chamado de clarificação para poder lhe dar aquele brilho e aquela cor, mais pálida, transparente. E também o vinho tem várias tonalidades, né? Tem várias tonalidades e o estilo de vinificação e o tempo podem te dar tonalidades que você pode, assim, será que esse vinho com essa cor tá bom ou não tá bom? Gente, por exemplo, no rosé, vou falando de rosé porque a gente trouxe um rosé, já que a gente fala tanto de outubro rosa, então eu resolvi trazer um vinho rosé, Para combinar. Para combinar. E quando a gente fala desse tom de rosé, nós fomos mal acostumados, Porque ele tem um tom... reconhecer uma tonalidade de um rosé de Provence. Tão chique. Porém, essa cor, essa tonalidade, um pouco mais escura, ela depende do tempo de contato das cascas das uvas, porque é ela que vai fornecer a cor, com o vinho. E aí tem pessoas que querem dar mais estrutura a um vinho rosé, isso que eu falei no início, não é todo rosé que não tem tanta estrutura. Isso depende do estilo de vinificação. Se eu deixo um pouco mais em contato com as peles, eu posso deixar a cor um pouquinho com tons mais
mais rosés mais fechadinhos, mais às vezes quase entrando num acobreado também, né? E também posso transferir um pouquinho de tanino a mais, que é aquilo que a gente praticamente não encontra no rosé, mas tem produtores que vai passar essa ideia, que não seja só um rosé tão facinho, que dá um pouco mais de estrutura para esse rosé. Uma personalidade para ele, né? Perfeito. Porque o tanino ele tá presente na casca da uva tinta. Exato. Então, geralmente, a gente não encontra o tanino nos vinhos brancos, porque o processo... Posso estar errado? Foi como eu aprendi, tá? Sim. Que o processo de produção do vinho branco Em geral, sim. Em geral, era sim. que você retira a casca da uva para poder colocar ela nesse processo de vinificação, Correto. né? Correto. Para criar o vinho o branco a partir daí. O rosé, não. Ele já pode ser tanto na parte da fermentação junto com a casca, mas em um tempo reduzido para que ela não ganhe tanta coloração, como fazendo uma mistura de vinho branco com o tinto até você chegar mais ou menos na tonalidade que sangré. você quer. Sangré, método sangré. Mas foi a gente aprendeu de forma Exato. superficial, mas aí foi a ideia. Esse aqui, ele tem uma tonalidade mais salmão, mas ele também pende um pouco para um laranja, né? Exato. E isso ele vai, como eu falei, ele é Mourvèdre, 70% é Grenache, 30% é Mourvèdre. A gente acabou de falar dos vinhos de Provence, e é onde eu trago duas uvas que são ricas, né? Lá na Provence, no Rhône, no Vale do Rhône ali todo também. E estão presentes também nos vinhos tintos, não só da Provence também, mas do Rhône também. E são uvas que a Grenache ela traz um pouco mais dessa leveza e a Mourvèdre já traz um pouquinho mais de peso, né? Então conseguiram fazer esse blend. E é bem interessante porque a gente trouxe um vinho para vocês que é um vinho vegano, orgânico e biodinâmico. E bom, viu? Pois é. E ele realmente ele Muito tem bom. ele não é doce, ele é mais pro seco, mas ele tem uma acidezinha também que eu gosto muito de acidez, então pra mim. E eu sempre achei que eu tivesse um pouco de dificuldade com vinhos mais secos. Eu sempre naturalmente preferiria os que fossem mais doces. Famoso suave. Ou demi-sec, né? Você tem alguma uva que você considera assim um xodozinho, que todo vinho daquela uva que você já provou, você fala assim, meu Deus, não tem como ser ruim? Bom, a uva sim. Dizer que não tem como ser ruim já é outro. Eu sou apaixonada por Riesling, Ah, né? É minha uva preferida. Realmente, desde os Riesling seco aos Riesling demi-sec e aos Riesling também doces. Literalmente leite Harvest doce. é totalmente diferente, né? É. O Riesling. Isso. Eu me apaixonei também desde o começo. Eu provei, assim, o primeiro vinho que eu provei dessa uva, eu já gostei de cara, assim. Por quê? Entre outras, assim, das brancas, para mim, é a minha principal. Ah, não falta. É o vinho que eu consumo todo dia? Não, não é o vinho que eu consumo todo dia. É como um prato preferido, não necessariamente. É aquele que vai você comer todo dia. come todo dia. Até porque existe ainda o mercado para Riesling aqui ainda é muito pequeno, poucas pessoas ainda conhecem. Então, na maioria das vezes, realmente tem que comprar Riesling fora de Ceará. Mas a gente tem Riesling interessante aqui. Tem o Chile que está fazendo Riesling também, né? Tem Riesling interessante, mas quando a gente fala de Riesling para valer, a gente fala de Riesling da Alsácia ou Riesling alemão. Os maiores destaques panorâmicos internacionais é nisso. E a gente começa, a determinado ponto, entender o que chega num ponto que vai ser, não é só isso, e não é só o terroir. Vai ser os diferentes estilos de vinificação, que vai fazer um Riesling com uma característica, outro Riesling com outra característica, estando muitas vezes num terroir vizinho um do outro. Mas você consegue perceber essa diferença. Quando você sai, uma curiosidade que me veio aqui agora. Quando você sai pra comer em algum lugar, você pede um prato, mas você pede a sugestão da pessoa que tá trabalhando lá. Se tiver um sommelier, um garçom, pra te indicar um vinho que ele acha que vai harmonizar com aquele prato, mas sem você dizer, tipo assim, eu sou sommelier, tá? Eu só quero... Você quer viver aquela experiência... Eu não gosto de dizer que sou sommelier. Quando eu estou sendo atendida, não gosto. Por quê? Isso, às vezes, constrange, limita o profissional de te atender. E eu não digo. Eu olho a carta, eu escolho o meu vinho, mas eu quero que ele fale do prato.
para eu poder realmente escolher o vinho para tomar. Então você pede essa indicação. Peço a indicação do prato. O que tem, na realidade, não é só uma indicação. Eu peço que ele fale sobre o prato. Porque entre só indicar e não me dizer o que leva no prato, eu posso não conseguir harmonizar perfeitamente. E sabe que você tocou num ponto muito interessante que eu acho que falta muito no nosso mercado, como um todo, né? Existem, sim, restaurantes que já estão trabalhando um pouco mais esse diferencial do atendimento, mas ainda existe muito restaurante que tem lá a sua adega que oferece seu vinho, mas que os próprios funcionários não conhecem o que vai nos pratos da casa. Então, quando você chega para indicar, eu trabalho em restaurante, eu sei como funcionam algumas coisas. Isso vai muito do rodízio de profissionais. Se não é legal, há muito rodízio, não dá tempo o profissional realmente... Eu já trabalhei em restaurante que, quando se fazia troca de cardápio, por exemplo, era montado só um prato para explicar como era, mas que não deixava o pessoal experimentar direito, ou para entender o sabor daquilo que eles estavam comendo. Tem garçom que às vezes não sabe nem o que vai no prato, aí manda tirar insumo que nem existe naquele prato que ele tá lançando quando chega lá na cozinha. E o pessoal da cozinha fica, mas ele mandou tirar uma coisa que nem tem, como é que é isso aqui? Será que tá certo? Porque também gera essa confusão na cozinha, né? Sim, sim. E aí, mas eu acho que essa questão das indicações, do atendimento em si, a pessoa tá tão qualificada sobre entender o cardápio, entender o que vai, para ela poder fazer uma indicação mais assertiva, eu acho, para mim, ainda precisa melhorar muito no mercado. É uma coisa que ainda tá, sabe? Precisa. E sabe o que acontece, Jaque? A experiência de mercado me diz que a gente cresceu com um tipo de público que ia para o salão ser garçom e que completou 5, 10, 15 anos no salão. A idade... a gente entende nossos avós, a gente entende os amigos mais próximos, a gente tende a ficar um pouco mais teimoso quando fica mais velho. Isso é verídico. Imagine quem está 5, 10, 15 anos em um salão, fazendo as coisas sempre da mesma forma, não necessariamente da melhor forma. E quando chega alguém com algo assim para corrigir, aí vem algo que se chama finge costume. Finjo que te ouvi, finjo que vou fazer. E isso é um decreto. Isso é um decreto. Porque, muitas vezes, assim, os mais jovens poderiam estar no mercado, muitas vezes sem vícios de mercado, sem esses vícios de mercado, para poder entender e compor. Isso faz uma diferença. Então, assim, na cabeça, primeiro tem que ter essa conscientização. Então, hoje você mesclar esse público, tem um público que não vou fazer. Eu sempre atendi bem, por que eu vou mudar agora a minha forma de atender? Entende? O atendimento, ele tem que ser dinâmico. Tudo, cultura é dinâmica, mercado é dinâmico, consumo é dinâmico. Então, a gente também precisa ter um atendimento dinâmico. E estar na frente do cliente... nisso, não esperar ser cobrado por algo que você pode se antecipar, sabe? Mas trabalhar isso ainda dentro da classe não é uma coisa fácil, não é uma coisa tão comum. A abertura, sabe? A correção, as pessoas não estão ainda tão abertas. Ainda mais hoje, eu digo, meu Deus, como o tempo corre rápido. Gente, assim, você se sente mais velha quando você vai trabalhar com pessoas mais jovens e vê a teimosia, ou eu já sei. Eu já sei, mas não desenvolve. Eu já sei, mas não dá resultado. Eu já sei, mas não tem um feedback positivo. Sabe? Isso é uma coisa que é uma morosidade, que é quase contamina o serviço, contamina o trabalho. E não é uma missão fácil ser mentor, não é missão fácil ser CEO. CEO até que é fácil, sabe? Ou você só passa lá, não sendo só CEO, vou passar como mentor
eu vou dar uma palestra, 2, 3 palestras e vou embora. O trabalho só vai conseguir realmente ganhar vida, ter continuidade, se tiver alguém ali que dê continuidade a orquestrar isso. Que esteja dentro, né? Esteja dentro e te chame a cada serviço, te corrija a cada serviço. Alguém vai se sentir muito chateado de ser corrigido entre um serviço e outro. Mas ele só vai conseguir entrar no eixo e começar realmente a dar frutos quando essa pessoa é corrigida. Comigo, quando trabalhando comigo, eu lembro de 3 consultores numa equipe de 8, que não foi da primeira leva, foi da segunda, e que disse que praticamente estava quase que desistindo. E eu disse, não desista. Você está ultrapassando uma barreira. Você sempre fez isso dessa forma. Só que o que você vai ganhar agora é elegância no serviço. E para mim, a melhor coisa de trabalhar com equipe desse porte, porque nem todo mundo tem o tempo hábil para treinar. Eu consegui, em restaurante, ter tempo hábil para treinar. E a importância disso foi, assim, fundamental para um bom andamento do serviço, né? Trabalhando em restaurante, você acha que é importante? Por exemplo, quando vai fazer o restaurante oferece uma carta de vinho. E aí você vai fazer um treinamento com as pessoas para informar sobre o vinho, falar sobre a cozinha. O pessoal da cozinha participar um pouco disso. Você acha que é importante também desse processo para ter essa Absolutamente. união? Absolutamente. Absolutamente. Por quê? Em determinado momento, você passou por aqui, passou o Erickson há pouco tempo, que eu tive até de assistir, né? Lembro muito bem de trabalhar com uma turma muito boa. Você trabalhou com ele, não Trabalhei com ele, trabalhei com o chefe Ivan Prado, Pepe, Diego, Pepe, todo todos passaram mundo, aqui. Todos passaram. Então, quantos e quantos momentos, às vezes, não dava, porque não dá para um restaurante parar todo mundo ao mesmo tempo. Então, hora para um pouco o salão, hora para um pouco a cozinha. Mas quando não dava, final de expediente, aquele vinho que foi de treinamento e que ficou, quantas vezes? Terminou a limpeza, terminou tudo. Lembro de um livro que ele me fez muito bem. Foi logo no início que eu li esse livro. E aquilo que eu li, eu consegui desenvolver. Que ele dizia que o quanto era fácil quebrar os paradigmas de aprendizado no vinho se você fizesse contato com o vinho e sua equipe diretamente. Qual livro? Eu vou pegar o nome lá e vou te passar. O que acontecia? Ele tinha viajado bastante, campo, produção, conhecidos produtores, conhecidos estilos de vinificação, e ele trazia os vinhos ao final, como eu sempre fiz. Até mesmo se um cliente abandonasse alguma realmente garrafa e deixasse uma quantidade boa, e fosse um vinho caro, imagina o que é no restaurante ter hoje um vinho de 3 mil, 2, 5. A gente tinha até mesmo quase a pipetazinha que se utiliza no laboratório, né? Que aí você coloca para tirar água. Tirava, colocava em uma taça para que todos fizessem a experimentação de aroma, né? Todo mundo sentiu na taça, passava a taça, porque a quantidade ainda era pouco. Aí eu pegava o vinho, mesmo fosse na pipeta, e eu repassava para as pessoas. Para não ter que todo mundo usar da mesma taça apenas o nariz. E isso a gente conseguia ter uma experiência organoléptica riquíssima, né? E tudo ele estava lá e tinha. Por que isso? Porque, como eu falei de memória, a gente precisa de referências. Então, imagine na sua carta que ela é X parte vinhos exclusivos ou com curadoria e alguém não conhece e o que é novo. Muitas vezes as pessoas sempre vai por uma dica de você tomou, você passa a ser a autoridade para aquela pessoa no vinho que você indicou. Eu já tomei e é bom. Então, pela tua confiança, pela tua amizade, você ganhou autoridade e notoriedade. E aí a pessoa confia no teu conselho. Então, isso acontece com marcas de vinho. Então, quando você tem que estudar outros vinhos, não só o que está na carta, para que você crie parâmetros de referência, para quando você for indicar, você sabe faixa de preço, você sabe produtor, terroir e corte de uvas ou uvas que vão estar. Você vai conseguir fazer uma indicação similar àquilo que o
cliente está procurando que você, vírgula, pode não ter na sua carta. E isso é interessante. Deixa eu te perguntar. Você, como sommelier, poderia sugerir na cozinha trocar algum elemento do prato? Ou não? É uma intervenção muito forte. Certo. Eu nunca fiz esse tipo, né? Eu lembro de uma vez que era um risoto de aspargo. Imagina que a culinária, de aspargo, na França é muito fresco, os insumos da sazonalidade você precisa utilizar. Mas, como eu disse, às vezes, numa harmonização, nem sempre as pessoas acham assim, isso, quando eu falo que é genérico, né? Isso harmoniza com proteína vermelha, isso harmoniza com frutos do mar ou peixe. Desculpe, isso é muito genérico. Mas genérico mesmo. É como se abrangesse toda a área Exato. de Um frutos prato, do mar, ele é né? rico em textura, em técnica de cocções diferentes. Eu preciso entender o que tem no prato. Não tem, eu digo assim, sommelier para salão precisa estudar gastronomia. Não é que ele precisa se formar em gastronomia, né? Eu realmente sempre estudei, mas não necessariamente me formei em gastronomia. Não, do jeito que nunca fiz nenhum curso técnico de gastronomia. Mas a questão de você afiar o seu paladar sempre foi um grande desafio para mim, conhecer as culinárias diferentes, conhecer as texturas diferentes. Eu vou assar no Josper. Não, eu vou assar no carvão. Tem diferença. No broiler. Tem diferença no broiler. Tem diferença de textura, tem diferença de sabor. Tudo isso vai ter diferença de quanto de sumo, de líquido vai juntar naquela carne. Isso vai ter diferença. Então, assim, no meu ponto de vista, é excepcional e fundamental que o sommelier acompanhe isso. Ele consegue ver realmente corpo de um vinho, corpo de um prato. Tem um corpo semelhante a mediocre? Quanto que eu tenho de corpo? Quanto que eu tenho de condimento, de especiarias, né? Vou fazer essa por associação? Vou fazer por contraste? Vou fazer por regionalidade? Então, a gente sempre tem que estar buscando isso para oferecer a melhor experiência para o consumidor. Gente. É uma aula, é uma aula. Outra pergunta que me veio aqui agora. Quando a gente vai estudar sobre os vinhos em geral, uma informação que a gente teve é que o processo de desenvolvimento da uva, ele é anual. Certo. Então, você faz a planta, desenvolve a colheita dela, até fazer o vinho, ele leva mais ou menos um ano. Por isso que as safras geralmente são classificadas anualmente. Exato. E aí, na época que a gente estava na faculdade, o nosso professor tinha dito que o Brasil era o único lugar onde conseguia produzir 2 safras por ano, lá no Vale do São Francisco. Vale do São Francisco. Até mais. Sério? Sério. Que era uma técnica que eles usavam para acelerar o desenvolvimento da uva. Então, eles durante o ano conseguiam ter mais de uma safra. Isso. E aí, essa crescente. A gente fala muito de Chile. O Chile é acho que um grande... Talvez um case de estudo para vinhos, porque a região ela é muito específica, ela cria sabores muito únicos, sem contar que também foi a única região que não sofreu Neve, deserto. Né? Não, Você e consegue ter vários. uma praga que teve, A que praga, destruiu... né? Filoxera. Pois é, que destruiu grande parte dos vinhedos do mundo e o Chile nunca foi acometido por ela. Então, ele, pela distância, pela cordilheira, acho que tudo influencia. O Chile e também uma região chamada de Colares, em Portugal também. Isso aí a gente não sabia do Colares, não. Só sabia É. do Chile mesmo. E também uma região ainda Santorini também. Olha! Tem uma parte de Santorini que também não foi acometida. Foram 3 locais, né? A gente só aprendeu sobre um. Estudando, Não, eu já né? cheguei. Já depois, estudando, né? Depois você estudou. Estudando. E aí, essas uvas que estão sendo desenvolvidas no Brasil, esses rótulos que estão sendo criados aqui, você acha que a gente consegue chegar no mesmo nível de um padrão internacional, assim, que às vezes a gente valoriza tanto o que vem de fora Sim. e acaba não valorizando o que a gente produz aqui dentro? Olha, eu sou uma grande defensora do vinho brasileiro. Bom, como a mesma coisa. Nós temos grandes produtores de escala, como o Chile é um grande produtor de escala, mas não é porque todo vinho do Chile é bom. Chega muita coisa ruim pra gente. Muita coisa ruim, mas não é só do Chile. Chega muita coisa ruim da França, sabe? Eu diria que no maior, dos que não chegam tão assim ruim, eu nunca vi nessa disparidade de qualificação
ter um vinho português com essa disparidade de qualificação. O vinho português, por mais barato que seja, na maioria das vezes, ele está ali muito bem integrado, tá? O Chile passou a ser o que é hoje por uma questão de estratégia de marketing e por uma questão de tributação. Uma baixa tributação dentro do país que fez que economicamente viabilizasse, né, a sua exportação em maior escala a um preço muito bom para o consumidor brasileiro. E entenda, cada lugar desse, como cada país, seja a Europa, seja a América do Sul, né, o vinho, ele é muitas vezes encomendado. Como assim encomendado? Encomendado pelo perfil do consumidor local. Entende? Eu posso ter uma marca e você pode beber o mesmo vinho lá no país de origem e ele vai ter uma outra sabor, uma outra qualidade. Eu posso ter a mesma marca exportando para o Brasil e não necessariamente ter o mesmo sabor ou a mesma qualidade. Voltando à história do café com açúcar, porque subentende-se que a nossa realidade palatal, se é que eu posso dizer assim, ela ainda sofre muita influência do açúcar. Então, se traz vinhos, às vezes, meio secos para cá, porque agrada um número muito grande ainda de pessoas, onde não necessariamente você vai encontrar esse vinho meio seco na quantidade de larga escala lá. Entende? Então, no Brasil, a gente tem, sim, vinhos bons. Temos vinhos bons. O que acontece hoje com o Brasil? O que nós não conseguimos ainda desenvolver, na realidade, são vinhos bons, com custo bom, de vinhos de entrada. Nós ainda estamos a pecar no que se refere-se praticamente ao Nordeste. A gente não tem como entender hoje de qualquer um produto se a gente não der a determinada relevância à questão econômica e às cargas tributárias. A gente não tem como excluir isso da conversa. Se a gente excluir isso da conversa, a gente fica voando, sem entender o porquê. Mas imagine que nós somos, se eu não me engano, se alguém puder depois me corrigir, o segundo estado, né, no Nordeste, da tributação mais alta, principalmente na questão do álcool, é o Ceará. Então toda bebida que você vai comprar, você vai pagar uma taxa em cima e essa tributação faz com que o valor do insumo seja elevado. Exatamente. Passou para o Ceará, a tributação vai aumentar. O mesmo vinho você vai conseguir. Eu falo muito dessa história do vinho de entrada brasileiro ser mais barato. Tá, você vai conseguir tomar esse vinho mais barato, com um preço digno e justo, lá para o sul ou para o sudeste. Mas esse mesmo vinho não vai conseguir chegar com um valor tão digno de entrega aqui, como entrega-se lá. Por causa dos tributos. Por causa dos tributos. Nossa, como muita coisa influencia, né? É. É uma cadeia, assim, que envolve tantas outras coisas que às vezes você fica meio... difícil de entender até. Mas estão interligados. Tudo está interligado, na verdade, né? Todos os detalhes. E é muito detalhe. Tipo, é muita coisa, né? Que, tipo assim, eu realmente tô... eu sei nada de vinho, tô aprendendo. Não, mas é interessante. Todo dia. Eu digo pra você, Jaque, que quase todo dia eu digo essa mesma coisa pra mim. Eu não sei nada de vinho, tô aprendendo. Todo dia a gente aprende muita coisa. E realmente, todo dia se aprende. Não tem como não aprender. Imagine que nós somos um país de 1000 e poucos anos. Né? Tá? A gente é bem 1000 e poucos anos, jovens. Tem países que só da quantidade de tempo que a gente tem de existência já tem de cultura do vinho. Até mais tempo. Então, assim, a gente está falando de uma cultura milenar. Não dá pra gente... E a gente é um neném nesse ponto. Exato. Não dá pra gente aprender de uma... E olha que o brasileiro, ele é audacioso. Sabe? Ele é muito audacioso. As experiências que são permitidas e oferecidas no que se dá da variedade de vinhos no Brasil, que oferece para o brasileiro,
são muitas. Fora, você vai ter vinho só do seu país ou só da sua região, na sua região, não é permitido outro vinho. Então, nós conseguimos virar uma verdadeira biblioteca, enoteca de vinhos no Brasil. É a mesma coisa, você vai no supermercado que vende, que tem uma adega, por exemplo, você chega lá e tem as bandeirinhas, Portugal, França, Espanha, Itália, Brasil. E às vezes a gente se sente um pouco perdido ali esse monte de vinho com um monte de preço. Se você pudesse dar uma dica para alguém assim, tá, eu quero começar a conhecer um pouco mais sobre vinho, me aventurar um pouco mais, que dicas você acha que são importantes para essa pessoa começar? Tipo assim, gente, eu quero viver. Não sei o que eu gosto, eu preciso descobrir o que eu gosto. Conhecer primeiro o seu paladar. Você gosta no dia a dia de coisas suaves, médias ou fortes? Pronto, aí você começa o seu paladar. 2, conheci. A gente faz muito o contrário, o oposto, porque a gente veio de uma cultura de cachaça, de bebidas mais alcoólicas, e isso é uma coisa que está no DNA da gente do Nordeste, praticamente, né? E aí, o que acontece? A gente parte de procurar uma varietal logo que é a Cabernet Sauvignon, o que é o Malbec. Então, são vinhos muito mais encorpados, mas a pessoa vai consumindo e nem acha que é um vinho encorpado. E quando você diz, eu quero um vinho mais encorpado, porque normalmente eu já tomo o Cabernet Sauvignon e já tomo Malbec. Aí nos resta um tanar, depois desses, entendeu? Da questão de corpo, nos resta pouca coisa, você já está tomando os vinhos mais encorpados. Aí depende de uma forma, é como se você vai para a ponta. Tipo, você começa de cima para baixo. Começa de cima para baixo, não de baixo para cima. Vamos ver o mais fácil de tomar. A gente tem um Merlot de entrada e temos um Merlot com mais especiarias, mais trabalhado. E os vinhos mais de entrada são os vinhos bacanas para começar, para você poder realmente curtir essa experiência de ver sua evolução. E o mais interessante ainda é não se engessar. Aí eu provei aquele, gostei, vou tomar de novo aquele. Gente, a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem e muito menos quantidade de vinho que tem para a gente degustar. Então não vai perder tempo só com um, não. Ouse, experimente, use, abuse. Tá ouvindo, né, senhora? Sim. Eu não tomava vinho tinto quando eu comecei o curso. Foi? O negócio dela era branco, muita no máximo resistência. rosé. Frisante. Frisante, eu conheci o frisante por ela, ela que me apresentou. Resistência. E aí, no dia que a gente se formou, eu tomei logo uma garrafa de tinto. Como evoluiu? Olha só, quando eu comecei, a mesma coisa era um pouco para branco. Eu tinha um pouco de receio de branco. Só que eu disse assim, eu não estudei o suficiente ainda. Então, eu comecei a provar branco atrás de branco, branco atrás de branco. Eu lembro da diferença, da construção do paladar, que tinha um moscatel de Setúbal. E eu falei, não, aquilo dava enjoo, a cabeça não estava preparada, o paladar não estava preparado, sim, sabe? Eu lembro de várias vezes antes do curso, em feiras de vinho, era ir degustar, que todo mundo dizia assim, clássico, vai para os queijos azuis, vai para o moscatel, vai para o porto, e eu achava os vinhos muito doces, muito doces. E o tempo foi se trabalhando. Então, quando eu comecei a estar preparando para estudo, procurando harmonizar, tudo fez a diferença, né? O paladar começou. Hoje não tem coisa melhor do que pegar um leite Harvard e degustar com um crème brûlée da vida, sabe? E várias outras coisas simples que dá para fazer numa cozinha sem precisar ter tanta técnica, né? E que você pode estar realmente harmonizando, né? Isso faz assim, me desafiou como dona de casa na questão de vai para a cozinha e vai preparar a receita para você entender. O mesmo vinho que eu comprava, eu começava a cozinhar, a provar e deixava parte da garrafa para poder, quando a comida estivesse pronta, ir testar e ir comer. E anotava meus experimentos. Percebi isso, percebi aquilo e começava a fazer, porque a louca da anotação sou eu. Pega essa dica. Essa aqui também é a louca da anotação, mas, pois é. Cara, pega essa dica. Aí você entendia, porque quando você trabalha com vinho, você consegue, principalmente antes de começar a cozinhar, você vai estimular as suas papilas.
Estimulando as suas papilas, você vai perceber muito melhor a intensidade do sal, a intensidade das especiarias. Entendeu o quanto que às vezes eu brigava às vezes com o chefe, sabe o que acontecia? Mas eu não botei sal, tá sal o suficiente. Aí eu disse, mas a questão de reunir X especiarias, com o tempo elas se potencializam e elas liberam o sal natural que elas têm. E aí isso fazia com que o prato tivesse já explodindo, já estava caldos. Limite, né? Vamos lá, uma das coisas mais linda e às vezes difícil de se construir são caldos, é construir sabores. Construir um caldo, construir um sabor, demanda um tempo para você construir um sabor realmente de um caldo. E quanto que de especiarias ele tem? E essas especiarias, a partir do momento que vai se reduzindo, aí já que me corrige que eu não sou chefe, a partir do momento que ela vai reduzindo, Ela vai apurando mais. Ela vai apurando mais, ela vai aumentando sabor, intensificando os seus sabores. Potencializa completamente. Quando você vai fazer um fundo ou um caldo, todos os ingredientes que você vai utilizar, eles vão ter papel extremamente importante dentro da construção do sabor daquela base que você está fazendo. Que você vai usar aquele fundo, aquele caldo como base para as outras preparações. Então, você já tem que entender que ele também vai receber outros sabores, porque ele vai ser uma base, mas vão ter outros elementos que vão contribuir para a construção final daquele sabor. Então, um prato, às vezes, que você coloca um negócio na boca, parece que está explodindo na boca, assim, Você que é muita informação. Um alecrim, que é a coisa mais simples, perfumada, aromática, aquela coisa e tudo. Mas o quanto que o alecrim consegue fornecer, se potencializar, principalmente na questão do sal, se junta e você consegue perceber. E tem algumas ervas aromáticas também que, dependendo do tempo de cocção do fundo que você vai colocar, às vezes ela tem que entrar mais no final, porque ela tem um sabor tão forte, tão marcante, que ela vai roubar um pouco o sabor de tudo. Então, até o cuidado durante o processo você tem que ter. E é isso, gente. Olha, Já estamos aqui, ó. Nossa, ele Quase veio não aqui. falou, Ele né? veio aqui. Você aprendeu muito sobre vinho hoje? Você aprendeu muito? Eu sou sommelier. Vai dar indicação a chegar nos lugares agora. Eu sou sommelier, me respeita. Vou seguir a dica dela aí. Não vou dizer pro garçom que sou. Pra não constranger e aí viver a experiência certinha, não é isso? Meu Deus. Depois reclamar pro chefe dele, ó, esse cara aqui sabe de vinho, não. Eu não entendi nada, hein? Tu acha um negócio desse? Ilka, eu tô assim, não sei nem o que dizer, gente, porque foi uma grande aula sobre vinho, entender todo esse processo de uma forma assim, é muito legal a gente conversar com pessoas que são muito apaixonadas pelo que fazem, porque você transmite aquilo. Então, assim, eu tô votando pra você no Sabores da Cidade, a Nayara já votou e votaremos mais vezes. Eu vou aproveitar, então. Por favor, faz aí, né? Por favor. Bom, Sabores da Cidade, para mim, foi uma grande conquista. São 3 anos sendo indicada. No ano passado, eu consegui ganhar como sommelier. E, sendo muito sincera, eu não esperava. Por que eu não esperava? Não é porque eu não sinto que eu não tinha competência. Mas é porque é algo que é popular. E o ser popular e se tornar popular... eu vinha de um segmento que talvez fosse um pouco mais elitista, né? Classe X e tal. Então, assim, achava que eu não tinha o contato o suficiente com a quantidade de pessoas para que eu merecesse essa votação. Então, talvez outros segmentos e eixos que fossem um pouco menor acolhessem, abrangessem de mais forma em que pudessem eleger outra pessoa. Quem eu achava que ia ser eleito não era eu, do jeito nenhum. E aí eu fiquei feliz, muito feliz. Foi uma conquista. A priori, todo mundo tem metas na vida. E eu comecei a trabalhar com vinho, ou seja, recentemente. Porque vinho, para mim, você precisa, no mínimo, adquirir de verdade uma maioridade. 18 anos, para você poder dizer que realmente tá. Eu ainda estou em busca desses 18 anos. Tu é um neném ainda, tá? Eu me sinto assim uma recém-nascida ainda. Então eu digo, quando eu tiver pelo menos 18 anos, eu vou realmente conseguir dizer que eu tenho aprendido mais alguma coisa. Porque são 7 anos. São 7 anos no mundo do vinho. E mais, eu sou ousada. Eu disse para mim mesma, me prometi. E tinha a minha melhor amiga, que foi na época que era a Sheila, que a gente trabalhava na Encena, formamos junto a empresa de
de eventos, né, culturais. E quando eu trabalhei desde a base do supermercado, então dos eixos eu consegui. Trabalhei no Guará, na época. Trabalhei na Devinos antes também. Então, tipo assim, eu experimentei um pouco de vários eixos, né? Quando eu fui para o salão, era o sonho trabalhar com harmonização. Era o sonho trabalhar com o serviço. E eu disse para mim, eu preciso me especializar o máximo possível, porque se até 3 anos eu não tiver uma referência na cidade, eu não fui, como é que se diz? O suficiente, não consegui repassar nada do que eu queria. E, de repente, quando veio a primeira indicação, eu disse, alguém está começando a entender o que é o desenvolvimento do meu trabalho. Quando foi o 2º ano, eu fiquei mais feliz ainda. Eu disse, que bacana, é o 2º ano que eu estou sendo indicada. E não para fazer vitimização e tudo, porque quem trabalha na área de serviço, de salão e de gastronomia, não existe diferença de sexo. Todo mundo vai aguentar a jornada do mesmo jeito, sexo, do mesmo jeito, não tem isso. Então, nunca isso. E aí eu disse assim, bacana, só tem eu, de mulher, aí conferindo com feras, que estão no mercado há muito tempo e excelentes profissionais. E esse ano tá de novo. Aí eu falei, algo bom, acho que eu plantei, para pelo menos estar entre eles, porque para mim já é muito gratificante ter sido notada. Ter sido notada. Ter sido percebido para mim já tem um significado muito grande. Ganhar uma questão realmente de júri popular, sabe? Eu entender e respeitar essa decisão. Mas peço a você o voto para a sommelier Ilka. Quem quiser poder me acompanhar, me acompanhe. Seja pelo Instagram, Ilka Salatielli Sommelier também, que eu estarei lá. Hoje eu estou começando a também pensar numa carreira não só junto a empresas, mas também no desenvolvimento ainda também solo, né, de uma forma de também passar um pouco mais para o digital. Com certeza, faça isso, por favor. Se lançar um também, curso, já ia dizer, estaremos lá, viu? Tá certo. Fazer uma oficina de... Pode. E essa é a minha 2ª aula que eu tenho com a Ilka, né? Eu tô, assim, o que eu aprendi hoje, conversando com você sobre vinho, me valeu, assim, uma experiência da vida. Olha aí, que bom. Então, acompanha a Ilka nas redes sociais dela, Ilka Salatielli Sommelier. A gente vai deixar o @ aqui na descrição. Segue o Conversa de Cozinha também, tem o @ dela lá, se você quiser seguir. Acompanha o trabalho, participa da votação nos Sabores da Cidade. Tem muita galera legal competindo esse ano nos Sabores da Cidade. A gente conhece muita gente, né? Eu vou mentir, eu tenho os meus preferidos, eu tenho as pessoas que eu já votei, que eu vou continuar votando. Tem uma galera que eu tô torcendo muito para que ganhe, então eu tô muito feliz. Acho que esse movimento que a Isaqueline faz é incrível. É um movimento. Porque né? é uma valorização não um só de movimento. estabelecimento, mas também das pessoas que estão lá, seja o chefe, o mixologista, a sommelier. Eu acho que deveria ampliar um pouco mais, talvez, o garçom, não sei, mas aí envolve muita gente, né? Mas é uma coisa que dá mais trabalho para fazer. Mas vale a pena as visitas nos lugares, de você conhecer os estabelecimentos e fazer a sua avaliação para você poder votar de um jeito que fala assim, não, eu posso votar com propriedade porque isso aqui é bom. E isso é massa, isso ajuda muito a profissão, o movimento, faz um diferencial no mercado. Então, votem muito nos seus preferidos. Quero te agradecer imensamente. Muito obrigada você por ter me apresentado a Ilka. Cara, eu estou apaixonada. Sério, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. É mais uma oportunidade, que são poucas ainda, para a gente poder tornar acessível a cultura do vinho, né? E dizer que o mais importante para todos não é o preço que você vai pagar por uma garrafa, é o compartilhar momentos e histórias junto a uma taça de vinho. É reunir as pessoas. Isso é o que é mais bacana, mais gostoso, é de um momento, seja, como já dizia Napoleão, seja na vitória ou seja na guerra, poder reunir as pessoas com um vinho, isso é bom tamanho. Porque, olha, imagine só, se você estiver feliz, aquele vinho pode ser o mais barato, vai ser o melhor vinho da sua vida. Verdade. Mas se o teu estado de espírito não tiver, pode ser o vinho mais caro, mais pontuado, não será. Então, até isso, a gente entende como que é essa leitura da gente. Então,
uma taça de vinho todo dia para alegrar e nos dar força e coragem para enfrentar os problemas do trabalho, seja muito bem-vindo. E com isso a gente brinda, né? Exato. Encerra esse Conversa de Cozinha. É isso, gente. Próxima semana vocês vão descobrir quem é nosso convidado misterioso. Que a gente, né... Vocês não estão preparados para essa pessoa também, que eu tô tão emocionada que a gente conseguiu essa pessoa, que eu não sei nem, tenho nem roupa para usar, para Nem roupa pra receber. esse evento, Eu né? tenho nem roupa para esse evento, pra você ver o nível do convidado. Nossa. Então fica aí na curiosidade. Teve gente hoje me perguntando quem é. Próxima semana vocês descobrem. É isso. Segue o Conversa de Cozinha, conversadecozinha.podcast. Segue a E- Jaqueline. Me segue a Nayara, segue a Ilka, segue todo mundo pra acompanhar o trabalho de cada um. E é isso. Beijos. Espero que você tenha aprendido muito e até a próxima semana. De cozinha só aproveitar. Do chefe ao empreendedor, tudo sobre o setor. Tendências em mercado você vai dominar. Aqui a receita é saber inovar. Conversa de cozinha, o sabor tá no ar. Culinária, negócios vem se atualizar. Vem ouvir, se delicia. No Conversa de Cozinha é só aproveitar.